E vamos começar pelos jogos de ontem. O Sport recebeu em casa o Vasco e perdeu de 2-0. Santos recebeu na Vila Belmiro o Internacional e ganhou de 2-0. Atlético Paranaense foi visitante nesse jogo e ganhou do Goiás por 1-0. Atlético Mineiro de virada ganhou do Corinthians por 2-1. São Paulo ganhou do Fortaleza por 3-2. Grêmio ganhou do Ceará por 4-2. Palmeiras ganhou de 2-0 do Fluminense. Flamengo e Atlético Goianiense ficaram no 1-1. E por enquanto, a tabela do Brasileirão está assim. Atlético Mineiro com 38 pontos em primeiro colocado. Internacional é o segundo com 36. São Paulo é o terceiro com 36 também. Flamengo com 36 fecha o G4. No G5 está o Palmeiras com 34 e o Santos fechando assim o G6 com 34 também. Em sétimo lugar está o Grêmio com 33, Fluminense é o oitavo com 32, Bahia é o nono com 25, Sport é o décimo com 25, Corinthians é o 11º também com 25, Fortaleza é o 12º com 24, Ceará é o 13º com 24, Atlético Goianiense é o 14º com 24 também, Vasco da Gama é o 15º com 22 pontos, Atlético Paranaense é o 16º com 22 pontos. E agora no Z4 está Coritiba em 17º colocado com 20 pontos. Bragantino também com 20 pontos em 18º. Botafogo também com 20 pontos em 19º. E o Goiás com 12 pontos. O canal no YouTube Paparazzo Rubro Negro apurou uma informação nesta segunda-feira, dia 16, que deixou os torcedores do Flamengo ao menos um pouco preocupados. Segundo o jornalista Gabriel Reis e Isabelle Costa, o Real Madrid entrou em contato com a Fiorentina oferecendo 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, pela contratação de Pedro, quando ele ainda jogava pela Fiorentina, lá no campeonato italiano. Com o passe permanecente à Viola, o atacante de 23 anos tem contrato de empréstimo com o Fla até o fim de 2020. O Flamengo conta com prioridade na compra de Pedro e o passe do atacante está fixado em 14 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus ao fim do empréstimo. Neste caso, o camisa 21 poderia rumar ao Santiago Bernabéu caso o Fla optasse por não exercer a compra. Na sexta, dia 13, foi noticiado que o clube carioca havia chegado a um acordo com o atacante por um contrato de 5 anos e que o pagamento aos italianos seria diluído em 6 semestres. A diretoria rubro-negra segue negociando as melhores condições para o negócio. E o Palmeiras tem mais um desfalque por mais Covid-19. Conforme o nosso palestra, o lateral esquerdo ou meio-campo Gustavo Scarpa testou positivo para a doença. No NP também soube que o atleta está assintomático, confiante e pronto à recuperação e aguardando os resultados da contraprova. O defensor que se junta a Luan, Gabriel Menino, Matias Vina, Alain Herrur, Gabriel Veron, Rony, Danilo e Gabriel Silva, todos afastados e cumprindo o protocolo de isolamento em suas residências. E tivemos mais 2 cortes na seleção brasileira, e eles foram Pedro e Alex Telles. Pedro foi desconvocado após lesionar a coxa direita em um treino da seleção. Já Alex Telles está com o Covid-19. Após eles deixarem a seleção, foram convocados Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Thiago Galhardo do Internacional. Eles vão jogar contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Pedro sentiu dores na coxa direita após treino da seleção brasileira, como eu acabei de falar. O atacante do Flamengo nesse sábado fez exames que apontou uma leve lesão. De acordo com a CBF, para o lugar de Pedro, Tite convocou o meio-atacante Thiago Galhardo, que pode ser atacante, destaque do Internacional e artilheiro do Brasileirão. Galhardo vive a melhor fase da carreira e é coroado com a convocação. E parece que o contrato de Juan Fran, lateral direito do São Paulo, deverá ser prorrogado pelo menos até fevereiro de 2021. O clube estuda junto ao atleta a possibilidade, visto que atualmente o vínculo do espanhol deve se encerrar em dezembro de 2020. O lateral já havia demonstrado o desejo de permanecer após um período no tricolor paulista e que não deixaria o clube em dezembro. Segundo o G, o clube paulista busca saber
quais os planos futuros de Juan Fran para definir a situação, mas ainda não há tempo para isso ocorra, podendo nem acontecer mais em gestão das eleições. As negociações contratuais de São Paulo com o Juan Fran devem ficar para a próxima gestão. Juan Fran tem 35 anos e chegou ao São Paulo em agosto de 2019. Recentemente voltou ao posto de titular lateral direito, lateral esquerda, e tem feito boas partidas contra o Flamengo pela partida de volta da Copa do Brasil. O espanhol deverá estar entre os 11 iniciais. E vamos começar pelos jogos das seleções europeias que aconteceram nesse final de semana e sexta-feira. A Alemanha venceu a Ucrânia por 3-1. França venceu Portugal por 1-0. Suíça e Espanha ficaram no 1-1. Suécia venceu a Croácia de 2-1. Turquia venceu da Rússia por 3-2. Holanda venceu da Bósnia por também 3-1. País de Gales venceu de 1-0 da Irlanda. Itália ganhou de 2-0 da Polônia. Hungria e Sérvia ficaram no 1-1. Bélgica venceu a Inglaterra por 2-0. Ronald Koeman tem uma lista negra de jogadores que não vai utilizar no Barcelona. De acordo com o Diário AS da Espanha, ele já teria inclusive avisado a esses jogadores que procurassem outro clube. Ou mais que um jogo adianta alguns nomes, embora esses jogadores ainda façam parte do elenco. Um detalhe, há jogador que nem sequer foi apresentado, apesar do Barcelona ter desembolsado 7 milhões de euros para contratá-lo. Um deles seria Samuel Umtiti. Na atual temporada ele não jogou sequer nenhum minuto. Júnior Firpo foi chamado em 2 jogos, soma 29 minutos em campo. Matheus Fernandes. O Barcelona pagou ao Palmeiras 7 milhões de euros, 45 milhões de reais. Por Matheus Fernandes, mais um meio de campo brasileiro, nem sequer foi apresentado ou listado para qualquer jogo. Martin Braithwaite soma 37 minutos distribuídos por 4 jogos. Hugues Puig disputou apenas um jogo durante 3 minutos, mas é zodo da torcida. Carlos Alena disputou um único jogo, no entanto, apenas por 7 minutos. O futuro de Sérgio Ramos ainda está indefinido. Com contrato até o fim de junho de 2021, o zagueiro espanhol já poderia assinar com qualquer outro clube em janeiro. O desejo do espanhol é continuar a permanecer a mesma coisa. Mas o próprio Real Madrid está dificultando a renovação do vínculo. O PSG está de olho nessa situação, mas o problema do clube francês pode ser na questão financeira. O time francês não nega em confirmar o interesse no zagueiro, embora o jornal AS noticie que o clube parisiense está acompanhando de perto este imbróglio. No entanto, a prioridade do PSG atualmente é outra: renovar os contratos de Kylian Mbappé e Neymar Jr., reservando dinheiro para conseguir manter as duas grandes estrelas. O clube francês vive um momento econômico mais conservador do que outros no momento. Recentemente de sua história, a pandemia do coronavírus afetou cofres do PSG, especificamente com o fim antecipado da Ligue 1, que cortou parte do dinheiro dos diretores de transmissão. Sérgio Ramos tem 34 anos e o Real Madrid não tem uma política de renovar contratos com jogadores acima de 30 anos. Se aposentar no clube merengue é um desafio que poucos atletas conseguiram, e o zagueiro queria este desafio. A idade do espanhol também poderia ser um problema para o PSG. Se o interesse realmente se confirmar, o fim da última temporada, o clube optou por não renovar com Thiago Silva com 35 anos, mesma idade que Sérgio Ramos terá no final da campanha 2021. Para o zagueiro, o cenário é semelhante com uma das últimas 2 renovações de contrato com o Real Madrid. Em 2015, recusou o Manchester United para assinar por mais 5 anos com o clube de Madrid. Em 2019, ele disse não para uma oferta da China e permaneceu ao Santiago Bernabéu. Já o PSG quer, antes de tudo, garantir que suas estrelas não deixem o clube e não fiquem já em situações para assinar um pré-contrato com outros
com outros times e assim deixam o Parque dos Príncipes de graça. Enquanto o atacante francês é desejado pelo próprio Real Madrid, o brasileiro teve seu nome recentemente ligado a uma possível troca com Cristiano Ronaldo.